Fala aí, galera, eu sou o Renato Morterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo. E no vídeo de hoje, pessoal, vou falar para vocês 10 curiosidades a respeito dos polvos que provavelmente vocês não conheciam, logo depois da vinheta. Do Kraken ao simpático e mal-humorado Lula Molusco, há séculos os polvos atiçam a nossa curiosidade. Então, sem mais delongas, vamos lá às 10 curiosidades sobre os polvos. Primeira curiosidade: polvos são animais muito antigos. Há 155 milhões de anos apareceram os primeiros registros fósseis de polvos iguaizinhos os que a gente tem aqui. Então eles surgiram mais ou menos junto com os dinossauros, passaram pelo evento de extinção em massa que acabou com quase todos os dinossauros e estão até hoje aqui no planeta. Segunda curiosidade: os polvos são mestres do disfarce. Eles podem mudar não só a cor dos seus corpos, como também a textura da sua pele, deixando a pele lisa ou enrugada para se camuflar melhor no ambiente onde ele vive e assim escapar de predadores ou capturar as suas presas. Eles têm células especiais chamadas cromatóforos, que basicamente se expandem ou se contraem. Com isso, eles podem aumentar a intensidade de uma cor ou reduzir, ou então mudar, criar uma terceira cor através da mistura, da sobreposição dessas duas células. Infelizmente, os polvos não conseguem todas as cores. Normalmente, os polvos têm ou 4 ou 2 cromatóforos. Eles podem ter vermelho, amarelo, branco e preto, ou então só o branco e preto. Por conta disso, você não vai achar na natureza polvos verdes. Existem alguns polvos que têm manchas azuis, mas são espécies muito pontuais e eles só têm esses cromatóforos especiais com outra cor nesses pontos específicos. Eles não podem fazer uma outra parte do seu corpo ficar com aquela cor azulada. Então, basicamente, eles têm os mesmos 4 cromatóforos e só onde tem as manchas, cores diferentes. Vale a pena fazer uma menção a uma espécie diferente de polvo, que é o polvo mímico ou polvo imitador. É uma espécie de polvo de pequeno porte. Ela pode ser preta com faixas brancas ou marrom meio avermelhado com faixas brancas. O que chama atenção nesse polvo não é a capacidade de mudança de cor que ele tem, é a forma que ele assume o seu corpo. Ele pode imitar outros animais. Então já foi observado ele mudando, né, juntando os seus tentáculos, fazendo como se fosse um linguado. Pode abrir e parecer um peixe-leão, ou pode juntar em 2 faixas, parecendo uma serpente marinha. Então tudo isso daí serve para ele parecer maior, para ele parecer perigoso, enfim, para ele parecer outra coisa que não um polvo, simplesmente. Número 3, o sistema circulatório dos polvos. Cefalópodes, como um todo, tem um sistema circulatório fechado. O que significa isso, né? Nos invertebrados, no geral, você tem um sistema chamado de aberto. Então, o sangue, ele vai, né, o fluido sanguíneo, eu vou chamar de sangue para facilitar a compreensão, mas o fluido sanguíneo no sangue, ele sai do coração e quando chega nos tecidos, ele cai como se fossem lacunas. E aí ele irriga o tecido e volta para o sistema depois. Os polvos, eles têm um sistema igual ao nosso. Eles possuem veias, artérias e capilares. Eles levam o sangue direto no tecido, o que é uma coisa muito mais eficiente do ponto de vista do consumo de oxigênio, de transporte de oxigênio, de transporte de nutrientes, do que o sistema aberto que os outros invertebrados têm. Seria como você comparar sistemas de irrigação. Imagina uma plantação onde você tem aqueles canteirinhos mais altos e aí a água chega através de um cano
e simplesmente escorre por um duto que fica entre os canteiros. As plantas, a terra vai absorver essa água e as plantas vão absorver a água da terra. Só que você tem uma perda de água devido à evaporação, você vai irrigar partes que não deveriam e tem algumas partes mais centrais que vão demorar mais tempo para ser irrigadas. Ao passo que, se você pega uma mangueira, coloca um furinho direto no pé da planta que vai ser irrigada, você vai ter menos água, vai chegar melhor o nutriente, vai chegar com mais eficiência. Então essa é a diferença de um sistema sanguíneo, por exemplo, fechado e de um sistema aberto. E os polvos têm outra coisa que é única, até se você comparar em relação a alguns vertebrados. Além do sistema fechado, o sangue dos polvos não se mistura o sangue venoso com o sangue arterial. Em répteis e anfíbios, o coração desses animais ele não é totalmente fechado. Então, existe uma mistura no ventrículo de sangue arterial com sangue venoso. Só quem tem coração totalmente separado, que não tem mistura, é mamíferos, aves, crocodilianos. Sim, o coração dos crocodilianos é diferente dos corações dos répteis. Tanto que crocodilos e jacarés são mais próximos das aves do que dos répteis. Parece loucura, né? Mas é. E os outros não têm isso daí. Os polvos, eles têm 3 corações. Sendo que 2 desses corações ficam na base das brânquias. Então esses corações pegam o sangue que veio dos tecidos, né, dos órgãos, dos músculos e tudo mais, bombeia para as brânquias, esse sangue é oxigenado, vai para o coração principal e o coração principal manda para os tecidos. E aí, pessoal, tá curtindo o vídeo? Tá legal? Não esqueça de deixar o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, vai ter bastante vídeo assim daqui para frente, falando sobre curiosidades aí do mundo animal. Não esqueça de deixar os likes de vocês, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Quarta curiosidade: polvos têm visão além do alcance. Essa é uma piada de velho. Quem é mais antigo que assistiu Thundercats vai entender. Os polvos, eles têm um olho que também é único entre os invertebrados. Eles têm um sistema ocular por câmara muito semelhante ao dos vertebrados, tá? Dos mamíferos, inclusive. Isso faz com que eles tenham uma visão muito desenvolvida. Inclusive, eles têm uma parte do cérebro dedicada a processar essas imagens. Então, são animais que enxergam muito bem. Existem algumas controvérsias se eles podem enxergar cor ou não. Isso porque já foram feitos experimentos com polvos em que você coloca, por exemplo, um caranguejo dentro de um potinho com a tampa azul, e essa tampa é de rosca. Se você coloca um outro caranguejo num potinho com a tampa vermelha e a tampa é de puxar, se você troca a cor do potinho, vai tentar fazer com aquela cor da tampa o que ele fazia com a tampa do outro pote. Então não se sabe exatamente se ele consegue identificar a cor ou se ele consegue identificar a diferença de nuance de cinza de um para o outro. Então, de repente, ele enxerga algum outro espectro que ele consegue realmente perceber a diferença de um do outro e por isso que ele tem esse comportamento. Mas é uma visão que está muito além de qualquer outro invertebrado. Quinta curiosidade: polvos têm saliva tóxica. Sim, todos os polvos têm saliva tóxica. Aí vão me perguntar, polvo é peçonhento? Não, polvo não é peçonhento, porque para ser peçonhento, além de produzir a toxina, o animal precisa ter um aparelho dedicado especificamente para inocular essa toxina. O polvo não tem esse aparelho específico. O polvo, basicamente, ele tem a boca do polvo, parece um bico de papagaio. O que ele faz, basicamente, é dar uma mordida, e aí, quando ele morde, ele deixa a saliva entrar naquela ferida. Então, ele não consegue injetar. A saliva simplesmente escorre e penetra na ferida aberta por seu bico, né? Por sua boca. Na maior parte das espécies, essa saliva ela não tem uma ação ativa para ser humano. Ela basicamente é um mix de enzimas que vão matar, paralisar crustáceos, que são as principais presas dos polvos, e também ajudam na digestão. Essa saliva ela vai
dissolver a carne da sua presa e ele vai sugar depois esse caldo nessa sopa de carne. Mas existem 4 espécies de polvos diferentes, que são os polvos de anéis azuis, do gênero Apaloclena. Esses bichinhos aí, eles possuem uma toxina fortíssima chamada tetrodotoxina. É a mesma toxina que tem os baiacus. Esses polvos são um dos 2 únicos animais no mundo que usam essa toxina como arma de ataque. Outros animais têm essa toxina, mas usam ela como defesa. E é uma toxina que não são eles que produzem. Elas são produzidas por bactérias. Essa toxina é uma das mais potentes neurotoxinas conhecidas. 1 miligrama é dose mortal para um ser humano. Então, uma mordida por um polvo desses é potencialmente fatal. E aí vocês vão me perguntar, né? O que seria a nossa 6ª curiosidade? Polvos matam pessoas? A primeira impressão que vocês vão ter é que sim, né? Como existem essas espécies aí que vivem em águas rasas, águas que tem muitos banhistas e tem uma toxina muito forte, são animais que podem sim matar pessoas com muita facilidade. A tetrodotoxina é uma toxina que não tem antídoto. Então, quando você é intoxicado por ela, existem algumas medidas que você faz, que os médicos fazem, para te manter vivo. Mas não tem antídoto para isso daí. E então, deve morrer muita gente, né, mordida por polvo? Não tem. Olha só. Os polvos, eles são extremamente dóceis com seres humanos. Isso daí é devido também à sua grande inteligência. Quando você pega um polvo na mão, ele não tenta te morder. E a inteligência deles é tão grande que se você pegar um caranguejo, colocar na mão, fechar a mão e botar no aquário, ele vai enrolar na tua mão, vai abrir os seus dedos, puxar o caranguejo e não vai te morder. Atenção, em nome da prudência e do bem-estar de quem assiste, recomendamos fortemente que você não faça isso com um polvo de anéis azuis do Pacífico. Acidentes com polvos são raríssimos. Esses de anéis azuis, eles são, apesar de potencialmente letais, eles são dóceis também. Então são raríssimos os casos de mordidas por esse polvo. Já aconteceram, existem 3 mortes documentadas causadas por mordidas deste polvo. Existem mais dezenas de outros acidentes com esse polvo, mas que as pessoas não chegaram a morrer. Foram tratadas, se recuperaram perfeitamente bem e estão aí para contar a história. Mas normalmente os acidentes acontecem quando você ou espreme ele sem querer, você pisa onde ele está, ou quando você vai manusear ele indevidamente. Então realmente são acidentes. O polvo, se você botar o pé do lado dele na água, ele não vai atacar você. Se você tiver um aquário, vocês estão vendo aí várias imagens de pessoas colocando a mão nele, ele não vai morder você assim à toa. Então são animais realmente muito dóceis. Mas sobre toxinas, pessoal, não pensem que os polvos de anéis azuis são os animais com toxinas mais perigosas, não, tá? Existem outros moluscos, caramujos, primo dos polvos, que têm toxinas muito mais fortes, muito mais complexas do que esse polvinho aí. E no caso deles, eles produzem as toxinas, eles não pegam de ninguém não. Que são os caramujos cone, ou os conos shells, que é um negócio assim também de uma complexidade fora de série. Mas, sim, todos os anos morrem pelo menos 6 pessoas por causa de polvos. Sabe como? Comendo polvos. Existe um prato na Coreia do Sul e no Japão em que as pessoas comem polvos vivos ainda. Isso assim, na minha opinião, deveria ser banido esse tipo de prato, porque um deles você corta os tentáculos do polvo com o polvo ainda vivo. Então, sabendo-se hoje da complexidade do sistema nervoso desses animais, isso daí é um crime você fazer isso, que você está infligindo um sofrimento desumano a esses animais. Seria a mesma coisa de você pegar um boi, deixar na churrascaria e cada um que quisesse você ir lá e fosse fatiando o boi vivo. Tá? É a mesma coisa, o animal sente do mesmo jeito. Então deveria ser proibido esse tipo de prato. Mas enfim, como a pessoa come o bicho vivo ainda, ou o tentáculo recém-cortado e o tentáculo mantém durante muito tempo os movimentos,
muitas vezes o animal gruda na garganta das pessoas e as pessoas morrem asfixiadas com um polvo ou com um tentáculo de polvo na sua garganta. Pelo menos 6 pessoas morrem todos os anos por conta desse prato. 7ª curiosidade: polvos produzem a própria tinta. Quase todas as espécies produzem tinta. Essa tinta, algumas pessoas acham que também ela é tóxica, mas não. A tinta dos polvos não tem nenhuma toxina. Serve para neutralizar alguns sentidos de predadores, em especial olfato e visão. Então, uma boa parte dos predadores dos polvos, os principais predadores dos polvos, são caçadores que usam o olfato para encontrar a sua presa, moreias e tubarões. Quando esse animal está chegando próximo do polvo, o que o polvo faz? Joga essa descarga de tinta, isso daí vai cegar completamente os sentidos do atacante, ele não vai conseguir nem ver e nem sentir mais cheiro, e isso daí é o tempo suficiente para o polvo evadir, para o polvo sair correndo dali e buscar um outro lugar. Normalmente, como que o polvo faz isso? Ele sai do substrato e com o sifão ele vai bombeando a água rápido com o sifão e consegue nadando no meio da água, e aí depois ele pousa mais para frente ali, pousa no substrato mais para frente. Aí as pessoas vão perguntar, mas por que ele sai do substrato e vai nadando em água aberta para depois pousar mais para frente ali? Se ele fazendo isso, ele está visível e vulnerável a outros predadores. Ele faz isso porque se ele for rastejando pelo substrato até achar uma outra toca, a hora que aquela nuvem de tinta for embora e o predador voltar a sentir o cheiro, o predador vai conseguir rastrear o caminho dele e vai achar ele no outro lugar. E essa tinta, ele não consegue produzir ela em quantidade suficiente para jogar várias vezes. Então ele vai conseguir jogar 1, 2 vezes, acabou. Então ele precisa ir para meia água para ele nadar sem deixar um rastro que o predador consiga seguir até a próxima toca que ele vai se esconder. 8ª curiosidade: polvos possuem braços ou tentáculos? Por mais incrível que possa parecer, tecnicamente falando, polvos não têm tentáculos. Polvos têm braços. Aí você vai perguntar, mas qual que é a diferença de braço para tentáculo? Tecnicamente falando, o tentáculo ele é um braço que tem a função exclusiva de captura de alimento. Então, sépias e lulas têm 8 braços e 2 tentáculos, que são mais longos, que elas utilizam para capturar as suas presas. Os polvos têm só braços. Mas isso é algo muito técnico, tá, pessoal? No dia a dia não faz diferença se você falar que o polvo tem braço, tem tentáculo. 9ª curiosidade: polvos nascem programados para morrer. O polvo ele já nasce com data de validade praticamente. Ele vai chegar à fase adulta, vai se reproduzir e vai morrer. As fêmeas e os machos também. Isso porque quando eles chegam na fase adulta e acasalam, uma glândula do seu corpo manda um hormônio que inibe o apetite desses animais. Então, quando eles chegam na fase adulta, a partir de um certo ponto, essa glândula vai fazer com que eles parem de comer. E aí eles vão definhar até a morte. Se você fizer uma cirurgia no seu polvo e remover essa glândula, o polvo continua vivo, e existem relatos em cativeiro de pessoas que fizeram essa cirurgia de polvos que chegaram a 7 anos de vida. 10ª curiosidade: polvos têm inteligência alienígena. Essa capacidade cognitiva, essa inteligência fora do comum, principalmente quando você compara com outros invertebrados, é algo que realmente espanta a quem trabalha com esses animais. E isso daí fez com que um pesquisador publicasse um artigo científico sugerindo que os polvos podem ter DNA extraterrestre. Sim, ele sugeriu que em dado momento, há centenas de milhões de anos atrás, um asteroide pode ter caído na Terra e trazido com ele um vírus, um príon, alguma coisa extraterrestre que infectou uma lula primitiva, modificou geneticamente essa lula primitiva e daí
surgiram os polvos. É uma teoria muito louca, né? Algumas pessoas aceitam, outras pessoas refutam isso daí, mas o fato é que existe esse trabalho publicado e é muito legal você pegar para ler, tem coisas bem interessantes. De qualquer forma, pessoal, não pensem, tá? Quando a gente fala que o povo é inteligente e tudo mais e tal, as pessoas às vezes se empolgam e acham que se você catar um celular à prova d'água e jogar dentro do aquário, que o povo vai pegar e vai começar a trocar ideia com você pelo WhatsApp. Não é bem assim também, tá? Mas ele é um animal que tem uma inteligência realmente fora da média. Quando você pensa num invertebrado, é algo assim surreal, tá? Ele tá assim anos-luz à frente de qualquer outro invertebrado. E eles são mais inteligentes do que vários mamíferos até. Então, realmente, a inteligência deles é algo assim incrível. Mas tem outro invertebrado também que é diferenciado. Existem uma ordem de camarões, que são conhecidos como tamarutacas, que também são mais inteligentes do que os demais invertebrados. E aí, pessoal, eu quero deixar aqui para vocês um quiz para vocês responderem aqui, tá? Deixem nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem. Caramujos assassinos ou os camarões louva-a-Deus, o segundo invertebrado mais inteligente da Terra e que também tem a segunda visão mais elaborada entre os invertebrados. Beleza? E espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Se gostou, deixem os seus likes aqui. Por hoje é só. Valeu e fui!